Olá, meu querido jovem, como é que estão vocês? Eu tenho certeza que estão adorando as aulas de História de Rondônia e Geografia de Rondônia, porque vocês estão já concluindo o ensino médio e é algo muito importante, que é o nosso lugar. Conhecer a história disso é muito importante. Portanto, eu, professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério e a Adelina, estamos com vocês nesta caminhada de aprendizagem, mas não podemos esquecer que a geografia analisa o tempo e o espaço. E quando eu falo de tempo, eu estou falando de quê? Da história. E é por isso de que, nessa aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão sobre os bandeirantes, a construção do Real Forte Príncipe da Beira e, claro, a grande mudança no nosso espaço vem com o primeiro ciclo da borracha. Isso não significa dizer que não teve mudanças antes, mas aí vamos rever algo lá da nossa história. Puxa, professor Arimateia, fala, meu filho. A aula hoje vai ser de história? Não, não vai ser de história. O que eu falei agora? Que a geografia busca o tempo para analisar a transformação do espaço. E esse tempo nós vamos estar falando de quem? Daqueles caras que saíram lá de São Paulo, que são os bandeirantes. Você viu muito bem isso na aula de História Regional, História do Brasil, e que passando por este espaço geográfico, aonde hoje está o nosso estado de Rondônia, construíram uma grande arquitetura, que é um dos grandes símbolos históricos do Vale do Guaporé, que está dentro do estado de Rondônia, que era denominado Forte Príncipe da Beira. No interesse internacional, deixar isso bem claro para vocês, segunda Revolução Industrial, o látex que foi encontrado na Amazônia foi a das grandes matérias-primas para esse desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico na nossa região recebeu o nome de ciclo da borracha. Como ele foi interrompido, e os caras foram buscar látex em outra região, lá na Ásia, ele teve duas fases, primeiro e segundo ciclo da borracha. Portanto, dentro disso aí, a nossa aula de hoje segue para essa busca desta análise desse tempo histórico dentro de uma relação de poder na ocupação da Amazônia e do povoamento de Rondônia. Portanto, vejam bem esse fato. Vamos entender mais um pouco. Vamos para o primeiro. Vejam só aqui, A região que forma hoje o estado de Rondônia começou a ser visitada por outras civilizações não indígenas a partir do século, olha aqui, século XVI. Que é isso, professor? Tu não sabe isso aí não, algarismo romano? Portanto, século XVII. E eles estavam buscando o quê? Observa só. Metais e pedras preciosas. Ainda hoje nós temos aqui pedras preciosas, como é o ouro. Ok? Está lembrado da aula de história, Os bandeirantes? Vamos em frente. Teve outro ponto aí,
Tratado de Tordesilhas, que você já viu isso em história. E aí temos o Rio Madeira, o Guaporé, Mamoré, que houve a redefinição dos limites entre Portugal e Espanha. Beleza? Quem falou isso? Professor Marcos Teixeira. Professor Marcos Teixeira, professor da Uni, gente fina pra caramba, professor de História. Aí tem esse mapa que você observa aí, que mostra no Brasil hoje, mas naquele momento, esse Tratado de Tordesilhas, olha como é que era. Beleza? Isso aqui é uma linha geodésia. Tá? Aí você vai ver isso aí. Expedições explorar a região da época. Ó. Entrada de Bandeirantes. Viu também com o professor Beto e o professor Loresmar. Certo? Portanto, o que é que eles buscavam? Ó? Novas mercadorias e mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Certo? Tá aí. Não era o comércio que tinha hoje. Veja o que diz o Pedro Teixeira lá no século XVII. Ó. Tomo posse destas terras se houver entre os presentes alguém que a contradiga ou a embargue, que o escrivão da expedição resiste. Quem é que fica contra? Olha outro mapa aí, ó. Principais bandeiras. Veja bem esse mapa. No mapa, nós analisamos mapa em geografia e analisamos mapa em história. É o mesmo ponto. Só observe que nesse mapa você tem 0 grau, linha do Equador. 10 graus, 20 graus. Tá? E aí você vai tendo o quê? A latitude. Aqui em cima você tem a longitude. Beleza? Aí você vai observar o cara aqui, ó. Olha de onde ele saiu, ó. De São Paulo. Observa, aqui tem os nomes dos caras, certo? Tá pequenininho? Tá, mas tem o nome deles aqui. Você viu isso em história. Olha para onde o cara veio. Olha ele descendo o rio Tietê. Vem para o rio aqui, ó. Tietê, Paraná. Nesse rio Tietê hoje, você vai encontrar, sabe o quê? Uma hidrovia com eclusas. É a única no Brasil que tem eclusas. São elevadoras fluviais. Aí o cara cortou aqui por dentro da mata, aqui, ó. Chegou ao rio aqui, ó. Paraguai. Tá? Ele fez um a outro caminho aqui e vai chegar até aqui, ó. Mais ou menos o rio Guaporé aqui, ó. Vai descer. Aí tá aqui o rio Madeira aqui, ó. Ele vai descendo por aqui. Até chegar onde? Em Belém. Gente, vocês viram isso em história, não foi? Como essa viagem foi longa. Aí tu disse que hoje o caminho é difícil. Eita, mas como tá difícil a situação. O cara saiu daqui de São Paulo, ó. Tudo a pé e a cavalo, embarcações. O lugar que a embarcação é na cabeça. Portanto, isso é um grande desafio. Pensa um pouco, faz análise disso aí. Tá? Muito doido, né? Aí, lá em Portugal e na Espanha, eles ficaram dentro disso aí, ó. Tratado de Madrid. Olha quando é que é afirmado. 3/1/1750. Você viu isso com os professores de História. Veja o vestido aí quem? O Tratado de Tordesilhas, ó. E é o que ele vai dizer aqui, ó. Você estuda isso em História, tá? Que significa literalmente como possuis, assim possuais. Ou seja, estabelecia os limites de cada território conquistado pelo direito de posse. Vamos falar na linguagem fácil, ó. Quem disse isso? Traduziu para vocês o Marco Teixeira. Mas outro mapinha aqui, ó. Tá faltando algum pedacinho aí? Observa, compara o mapa daí com o de hoje. Nesse mapa, aparece aqui, ó, Forte Príncipe da Beira. Bem aqui, ó. Vale do Guaporé. Olha o que é que está faltando aqui, o estado do Acre. Esse aqui é o Rio Madeira que está descendo aqui. Ok? Aqui embaixo está faltando um pedacinho ainda. Está faltando pedaços por aqui. Resumindo, o que eu falei para vocês? Que a geografia se preocupa com a formação do espaço. Mas eu busco quem? O tempo.
Portanto, o Brasil não tinha o formato de hoje ainda. Vamos ver em frente? Você teve, com os meninos, as drogas do sertão. Todo mundo aqui sabe o que é droga do sertão, tá? Não vou mais nem falar disso aqui. Porque isso aqui fala muito mais do que 1000 palavras. Olha aqui. Olha o cacau. Olha a castanha, mas essa castanha tá novinha pra caramba, tá? Agora. Tá cara nessa castanha. Urucum, que é o coloral, o cacau, o guaraná, cravo, com canela, tá? Castanha, pimenta, baunilha, tudo isso formou parte das drogas. Mas veio esse cara aí, o Antônio Raposo Tavares, ó. Vocês já viram, o cara andou pra caramba, ó. Isso a pé, a cavalo, de barco, 12.000 quilômetros. Veja aqui por onde ele passou. Lembra aquele outro mapa que eu falei para vocês? Está aí o caminho do cara. Vamos para cá, ó. Quem é que conhece aí de vocês? Aqui tem Real Forte Príncipe da Beira, no século XVII, à procura de ouro. Ah, ok, porque eu estive lá, achei que tinha mudado. Vila Bela. Meus queridos, isso aqui tem mais de 1 metro de largura, tá? Coisa de louco isso aqui. Protegida aí, patrimônio nacional. História, tá? Você viu isso aí com o nosso querido professor de História, Estação de Ouro, ó. Droga do Sertão, captura de índios. Aí vem quem? O Forte Príncipe da Beira. Meus queridos, aqui nós estamos tendo noções, tá? Porque vocês viram isso com os nossos professores de História, tá? Certo? Portanto, veja aí que nós temos um texto que diz: governo de Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres iniciaram a construção do Forte Príncipe da Beira, 20 de julho de 1776. Os engenheiros da obra eram Domingos Saborsetti, italiano, foi vítima de malária, e Alexandre José de Souza, português. Opa! Quem falou isso? Também Marcos Teixeira, meu grande amigo. Depois aí, você tem essa foto linda, maravilhosa, ó. Aí sim, nós estamos chegando no Forte Príncipe da Beira. E aí um detalhe, ó. A construção do forte vinha de trabalhador de São Paulo, a pé, tá? Não tem ônibus não, tá? Vinha de trabalhador de Belém de barco, imagina passar nas corredeiras. E de Mato Grosso, ok? O professor Lourismar é um grande pesquisador dessa região, ok? Essas imagens ele tem aqui ao pé da letra, mas esse arquivo foi pessoal de 2016 do professor que esteve lá, que ele não colocou o nome, arquivo pessoal, não sei de quem foi. Ah, deve ser do Marco Teixeira, né? Está aqui Marco Teixeira. Observe essa foto, tá? Você está vendo o forte do alto e o forte por dentro. Conheça a região, muito linda, maravilhosa. É o nosso marco histórico. Temos mais essa aqui, ó. Uma foto bem antiga, porque nessa época que passou por aí também foi o Mariano, o Cândido Mariano da Silva Rondon. Se você vier a Porto Velho, tem o Museu do Marechal Rondon, ok? Outro ponto que o professor Lourismar é um grande também pesquisador. Primeiro ciclo da borracha. Aí sim, chegamos em um ponto que nós iremos entender que este ciclo da borracha, como você vê a imagem, olha aí, eu não trabalho no látex, ele vai ser desenvolvido para a fabricação, tá, de pneus. Olha aí a questão da história, leia isso aí, tá? Leu direitinho? Leia agora mais esse. Agora, o que é que você entenda é o seguinte: o que estava faltando na região para desenvolver a região?
estava faltando trabalhadores. Vocês já viram com os professores de história qual é o período histórico? Nós estamos falando do final do século XIX, início do século XX. No final do século XIX, teve uma grande seca na região chamada de Sertão. Caatinga é o nome do bioma. É do Nordeste. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o Nordeste é uma região seca. Toma cuidado, tá? Não é o Nordeste que é uma região seca. É a Caatinga. E muitas pessoas estavam morrendo de fome naquela época. Aí, o capital internacional, através das empresas que estavam vindo para a nossa região, buscaram mão de obra no Nordeste. E esses rapazes que vieram de lá, trabalhadores, vieram para cá e eram chamados de arigós. Arigó, no Nordeste, é uma pessoa que é fácil de ser enganado. Portanto, tem um bairro em Porto Velho chamado do bairro Arigolândia. Tanto o nordestino teve nesse bairro no segundo ciclo da borracha. Naquele momento, a cidade que tinha em Rondônia, o município, a cidade do município era Santo Antônio do Alto Madeira. Nós que moramos em Porto Velho, se você já veio a Porto Velho, se não foi visitar, quando vier, vá visitar, tem Capela de Santo Antônio. É um dos únicos municípios do Brasil que desapareceu do mapa. Lá no Nordeste tem um outro que foi a construção da hidrelétrica de Sobradinho. Mas vamos falar daqui, que é o nosso local. Portanto, Santo Antônio deixou de existir, mas existia. E aí você viu, nas aulas de história, as tentativas para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. E essas negociações vêm de um acordo depois lá, que é o acordo chamado Tratado de Petrópolis, 1903. Por esse acordo, vem a construção da estrada e vem o surgimento da nossa cidade, Porto Velho. Portanto, olha aqui o que eu estou falando, ó. Tempo e espaço. Olha a transformação. A cidade de Porto Velho surgiu em 1907. Agora que passou a cidade em 1914, tá? Por isso nós somos uma cidade nova ainda. E o seu município, eu sei que é muito mais novo que Porto Velho. Porto Velho é a cidade mais antiga de Rondônia. E ela surgiu de quê? Ela surgiu dessa economia. Ligada a quê? Ao cenário internacional. E aí você lembra que eu falei na aula 9, que Rondônia tem 2 colonizações, uma antiga e outra recente? Portanto, estou falando de colonização antiga. E qual era o caminho que o homem chegava até aqui? Esse que você está vendo aí na tela. Através dos rios. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Vamos lá, só, ó. Poxa, professor, e era aí, a maior parte era no remo ainda, tá? E um detalhe, para agora, faz um raciocínio, debata aí, professor, professora, que está com meus queridos jovens aí, vocês que estão aí, pesquisa, vai no Google aí, por favor, como é a vida do sertanejo. Eu estou falando de lá, do início do século XX. Estou falando que eu nasci no sertão. O meu pai era de 1902. Puxa, professor, teu pai teria mais de 100 anos hoje, sim. Tá, portanto, ele falava como é que era a vida. E lá era seca, a turma veio fugindo de uma seca. E veio para a Amazônia.
aonde chove em grande quantidade. E aí ele ficou aqui preso. Você viu isso já em história, eu tenho certeza. Duas cidades que floriram, desenvolveram aqui na Amazônia nesse ciclo foi Manaus e Belém, que eram chamadas de Paris da Amazônia e Londres da Amazônia. Tão grande era o desenvolvimento. Mas quem estava aqui dentro era um verdadeiro escravo. Ele foi chamado de quê? Seringueiro. Quem era o seringalista? Era o dono dos seringais. Como é que era feito o money? Era um sistema de escambo, trocando látex por alimentação, trocando látex por álcool, tá? Até por mulheres. Você tem imagens dessa época aqui que a situação era caótica. E você vai ficar sozinho no meio do mato. Tu reclama ainda hoje de barriga cheia, né? Tu imagina só tu morar debaixo de uma árvore praticamente. Aí você viu em história os tipos de moradia, como é que era. Vai sair logo cedo de madrugada para ir tirar o látex. Depois retorna e vai fazer aquelas pelas para vender. E ele trabalha e está sempre devendo e não tem notícia de ninguém. Por isso que dizem que o sertanejo é um homem muito forte de fibra, porque ele sofreu no sertão e sofreu muito mais na Amazônia. Vamos lá na tela. Olha só. Veja que aqui está citando nordestinos, ó. Chamado de quê? Arigós. Fugiram de quê? Da seca. No segundo ciclo ele veio fugindo da guerra. Tá? Aí, com relação a essa quantidade de nordestinos, há muita divergência. Olha aqui como é que era feito o transporte da borracha. Olha só aqui, ó. Vai puxando aqui, ó. Até chegar lá em Belém. Beleza? Olha aqui o trabalho como é que era. Posando para uma foto assim, o cara fica feliz, né? Detalhe, quando ele chegava aqui, ele era chamado de brabo, porque ele não sabia trabalhar no látex. Ele era ensinado até ser transformado num manso. Tá? E aí você vê o mapa. Que lindo, professor. Agora está diferente esse mapa, tá? Ele veio de onde? Do Nordeste. Principalmente, atenção aí, ó. Você vai fazer um concurso? Veja só no mapa. Fica aqui comigo no mapa, tá? Fica comigo no mapa. Portanto, colonização antiga. Quem predominou? Cearense. Cearense. Isso já teve em concursos. Não é no Enem, não, tá? É concurso, tá? Colonização recente. A recente, que é a partir dos anos 70. Quem predominou? Paranaense. Lembre que paranaense é o quê? Sulista. Cearense é o quê? Nordestino. Aqui não cabe mais o NO, tá? Portanto, eu tenho aqui o quê? Duas colonizações. Fique atento a isso, ó. Colonização antiga e colonização recente. Beleza? Portanto, essa veio daqui. A recente veio daqui, ó. Olha aqui onde está o Paraná. Olha aqui onde está o Ceará. Opa, aqui está tudo verde. Deixa eu mudar aqui a cor. Ceará está aqui, ó.
Esse aqui é o Ceará. E ele vinha por onde? Não era esse caminho que está vendo aqui bonitinho não, tá? Ele vinha seguindo aqui, ó, Fortaleza, São Luís no Maranhão, vinha por aqui, ó, aí aqui ele penetrava para cá. E observe que está mais na margem direita do rio Amazonas. Aqui eu tenho quem? A cidade de Manaus. Aqui eu tenho a cidade de Belém. Olha, mais aqui o Belémzinho aqui. Tá? Portanto, vieram do Nordeste fugindo da seca. Fica ligado nisso aí. Teve um grande investimento aqui na Amazônia, só para a questão de curiosidade, foi do Henry Ford, tá? Aonde ele fez o maior investimento dele aqui no Pará, que não deu certo. Pesquisa aí sobre Fordlândia, você vai ver que a Fordlândia não deu certo, tá? Portanto, por que esse ciclo fracassou? Porque levaram a sementezinha daqui, tá? Os ingleses, e desenvolveram lá na Ásia. Professor, na Ásia, sim. Pega o mapa mundi aí, dá uma olhada. Lá na Ásia, na Indonésia, na Malásia, tá? O que é que ele vai ter lá? Um clima semelhante ao nosso. E aí lá a plantação deu certo, aqui na Amazônia não deu, a praga destruía. Portanto, nós estamos falando de quem? De uma colonização que isso aqui não existia. Esse estado do Acre foi comprado da Bolívia em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. Lembra aquele pedacinho que faltava? Completaram aqui. Ok? Portanto, nós vamos ter aqui o início do atual espaço. Meus queridos, nós estamos falando da colonização antiga. Primeiro ciclo da borracha. Aí nós temos agora um texto que fala justamente dos seringais que foram para a Malásia, tá? Isso fez com que a região diminuísse a sua importância, tá? Veja aí que eu já falei disso aí, do conflito entre Brasil e Bolívia, que deu origem ao Tratado de Petrópolis e que vai ter o quê? A aquisição do estado do Acre e a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, tá? Tratado de Petrópolis, ok? Portanto, vamos lá fazer uma análise deste tempo. Nós estamos falando que esse ciclo da borracha trouxe para a nossa região interesse internacional. Portanto, a cidade da qual eu moro, vocês já viram com nossos queridos professores de História, ela teve uma origem cosmopolita. O que é que significa isso? Pessoas de vários estados mundiais. Toma cuidado para não confundir Estado-nação com Estado federativo, tá? E se destacaram os barbardianos, por exemplo, na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Tivemos aí nesse primeiro ciclo da borracha, também aí entra a aula de História novamente, além da estrada de ferro Madeira Mamoré, veio a linha do telégrafo. Que esta linha do telégrafo veio integrar Rondônia, que na época não tinha Rondônia, veio integrar o oeste brasileiro a Cuiabá e Cuiabá ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Faz uma análise de tamanha importância que era o látex.
quando você vem a Porto Velho, não deixe de conhecer a base da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O museu, por incrível que pareça, os historiadores já citaram isso, ele está muito saqueado. Cheguei aqui em 94, era lindo você olhar o museu daqui, mas foi muito saqueado. Mas tem uma boa infraestrutura agora lá, tá? Dá uma olhada também nas caixas d'água, que são os símbolos da cidade de Porto Velho. São símbolos históricos. Como o Forte Príncipe da Beira é um dos símbolos do estado de Rondônia. Isso significa dizer que o nosso desenvolvimento socioeconômico e cultural está relacionado com a borracha. Um dos exemplos disso, eu falei que a colonização antiga é do nordestino. Você tem aqui o famoso boi-bumbá, que é a mistura da cultura nordestina com a cultura indígena. Os alimentos. Hoje, na cidade de Manaus, você tem bairros indígenas e que foi inaugurado esse ano, em 2021, tá? Um restaurante com comidas típicas indígenas, valorizando a cultura do povo que estava aqui. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, se você for ler ao pé da letra, ela tem um marco histórico importante para o nosso estado, mas é um marco muito triste para as nações indígenas. Teve alguns povos indígenas que foram até dizimados nessa época. O que é que você faz uma análise disso? Uma análise econômica global? É que quando o interesse do capitalismo vai a qualquer lugar, ele passa por cima dos obstáculos e que muitas vezes as nações que estão naquela região, naquela época não tinha direitos humanos, tá? Eles passam por cima. Isso você faz uma análise na África, quando trouxeram para o Brasil milhares e milhares de africanos escravizados, você faz a mesma análise aqui com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. É diferente. O Loresmar fala muito disso aí, com muita ênfase. É diferente. A penetração do Cândido Mariano Rondon, com a sua comissão, partindo de Cuiabá até chegar aqui, onde nós estamos, em Porto Velho, aonde veio a linha do telégrafo, com as nações indígenas. Uma das metas, dos objetivos dele era morrer se for preciso, matar nunca. Pode ter tido conflitos, mas o objetivo dele era não fazer a violência. Enquanto que o interesse do capitalismo veio com tudo isso. E aí você tem algo que mostra isso daí, teve uma minissérie na Globo, Média Maria, claro que não está ao pé da letra, porque tem de ter a questão teatróloga, tá? Senão você não vai assistir. Mas mostra muito bem isso. Tá? Mostra esse nosso desenvolvimento naquele momento, no final do século XIX e início do século XX, aqui estava muito desenvolvido. E tem mais um detalhe. Quando você vem aqui, você vai ver onde era o Palácio Getúlio Vargas e você vai ver onde é a reitoria da Universidade Federal de Rondônia. A reitoria, hoje, mas antes foi um hotel muito famoso, onde se hospedava só autoridades. O detalhe mais importante que tem é que você tem uma divisão. De um lado estavam os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do outro estava a mão de obra qualificada. Ou seja, olha a separação que nós temos no Brasil. Não é de hoje que nós temos uma minoria rica e uma maioria pobre. Naquele momento já existia.
E aí é importante para você entender esse processo que eu estou me referindo hoje. A aula de história aqui é a base. A geografia vem analisar essa base histórica para entender esse processo. Portanto, nós estamos unindo o útil ao agradável. E unindo principalmente você, que é de origem sulista, ou você que é de origem nordestina, ou de origem boliviana, para entender o desenvolvimento socioeconômico e cultural do nosso Estado. Portanto, antes de criticar o Estado de Rondônia, olhe as origens. Nós somos um Estado novo. Vamos crescer junto nesse Estado. Vamos desenvolver. Aqui é um Estado, como disse o Jorge Teixeira, que tem muito para desenvolvermos. Nós estamos aí, eu estou falando de 120 anos atrás, e a nossa origem do nosso Estado é dos anos 80, portanto, é um Estado novo. Portanto, você, meu querido jovem, que está concluindo o ensino médio na mediação tecnológica, você está tendo uma formação de qualidade, com professores que se dedicam a transformar esse Estado através da educação. Vocês, meus queridos professores, que estão aí nos mais longínquos lugares do Estado de Rondônia, parabéns a vocês, verdadeiros desbravadores. Nós acompanhamos as imagens que vocês nos enviam e vocês são verdadeiros heróis. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Muito obrigado. Até o próximo encontro.